Olá, eu sou a Stephanie. Esse é o programa Diálogo sobre o Luto. Nesse programa, eu ajudo mulheres a passarem pelo processo do luto, uma jornada de acolhimento, transformação, fé e recomeço. Se você está passando por esse momento difícil, duro, e deseja encontrar uma luz que te aponte para fora dessa caverna escura que você está, eu sei que é muito difícil, mas eu tô aqui e eu gostaria de te convidar a traçar essa jornada comigo. Eu sou mentora, palestrante, fundadora do Instituto Lições do Luto e criadora da comunidade Papilho. Cada uma dessas iniciativas, ela tem o objetivo de apoiar mulheres nessa jornada, promovendo um ambiente de compreensão e de esperança. Hoje eu quero te convidar a explorar comigo um assunto muito, muito importante, que é a importância de passar pelo processo de cura dessa tristeza e da perda causada pelo luto. Nós vamos falar como o luto não é uma doença, ele é um processo natural. Nós temos que lidar com ele de uma forma saudável, de uma forma eficaz e também de uma forma a respeitar os nossos limites. Você sabe que perder alguém que nós amamos é uma das experiências mais difíceis que nós podemos enfrentar. A dor do luto, ela é esmagadora. E às vezes nós não sabemos lidar com ela. Aliás, em geral, as pessoas não sabem como lidar com essa dor. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Você perdeu alguém recentemente? Você convive com alguém que está passando por isso? Você tem perguntas sem resposta? Até quando, afinal, vai durar tudo isso? O que eu faço agora? Eu também tive vontade de deixar de viver. Afinal, a vida não vale mais a pena. A pessoa que eu amava não está mais aqui, eu não quero mais estar aqui. Mas olha, eu quero te dizer do fundo do meu coração: você não precisa passar sozinha por essa jornada. Eu sei que parece que a gente está sozinha, mas nós não estamos sozinhas. Antes da gente mergulhar aqui nesse tema de hoje, é crucial você entender o que é o luto afinal e como é que ele afeta as nossas vidas. O luto é uma resposta emocional a uma perda. Nesse caso aqui, a morte de alguém que nós amamos. Infelizmente, nós estamos enfrentando a perda de alguém que nós realmente queremos bem, amamos e que faz total diferença nas nossas vidas. Pode ser o pai, mãe, esposo, esposa, filhos, outros familiares, irmãos, amigos, aquele que você ama, aquela que você ama que mora no seu coração. É importante destacar que o luto ele não é uma doença. Claro, e é isso que a gente precisa aqui frisar. Ele pode causar algumas feridas emocionais que precisam de cuidado e, claro, de cura, de tratamento e cura. Agora, ó, curar a tristeza, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Curar essa tristeza causada por essa perda não é, número um, esquecer da pessoa que nós amamos. A saudade, o amor por essa pessoa, eles continuam. Isso faz parte da nossa realidade. Aliás, faz parte de quem você é, faz parte da sua história. Quem morreu não leva consigo aquilo que foi construído, o que foi vivido, as lembranças, as memórias. Isso tudo continua dentro de você. Então você pode tranquilizar o seu coração, você não vai esquecer quem se foi. Eu ouço muito isso. Eu tenho muito medo de esquecer depois de um tempo do rosto, da voz. Isso não vai acontecer, porque isso está tão dentro de você. E você vai trabalhar de uma forma tão intencional no seu processo que isso tudo vai ocupar um novo espaço no seu coração e na sua vida. Número 2, superar a perda. Você sabe que superação, você vai ouvir muito falar dessa palavra. Mas no luto, nós não falamos sobre superação. Nós falamos sobre ressignificação. O luto não é algo que a gente vai superar simplesmente como se fosse um obstáculo, como se tivesse uma corrida de obstáculos e tivesse que ultrapassar esses obstáculos e nunca mais a gente vai viver nesse momento que a gente está agora. Não, não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com ressignificar. E quando eu entendi isso, isso me libertou de uma maneira muito maravilhosa, tirou um peso das minhas costas,
Porque eu tinha a sensação, tipo: "Nossa, eu devia estar nesse processo. Nossa, mas eu já devia estar muito mais avançado", ou "Eu tive uma recaída". Sempre essa menção à superação, sabe? A conseguir, a conquistar, a superar. Então, eu quero te ajudar, como eu também pude descobrir isso na minha vida. Nós vamos ressignificar as nossas vidas a partir da nossa nova realidade. Então talvez você me pergunta: "Mas o que é ressignificar?". É literalmente dar um novo sentido para essa vivência. É a construção de um novo significado a partir da minha perda. É por isso que o luto também é um processo muito individual, é único, cheio de altos e baixos. Como uma montanha-russa. Você já esteve numa montanha-russa? Você sabe que o Bruno, ele amava montanha-russa. Ele ia em todo lugar que a gente ia, ele gostava, ele participava, era aquele sobe e desce. Lá em 2016 a gente viajou, e aí a gente foi numa montanha-russa. Lá estava eu, sobe, desce, acelera, desacelera, curva, tudo muito intenso, muito forte. Ai, que sensação! Não sei se você já teve essa sensação, mas só de lembrar já me dá aquele frio na barriga. Parecia que aquele trajeto ali nunca ia terminar, apesar de serem alguns segundos, né, de brincadeira e diversão, mas é mais ou menos isso, o luto passa por isso. É alto e baixo, aquelas ondas, é tudo muito estranho, muito diferente para nós, principalmente no começo. Então, ressignificar, reorganizar, recomeçar, tudo isso leva tempo, é parte de um processo. E quando nós entramos em contato com a nossa dor, quando nós expressamos a nossa dor, a gente tem a possibilidade de assimilar, elaborar, integrar essa ausência da pessoa na nossa vida. Você sabe que nós estamos aqui, nós continuamos vivos. Essa pessoa não está, mas nós estamos. Então cabe a nós nos reorganizarmos, ressignificarmos e recomeçarmos. Isso é uma tarefa fácil? Claro que não. Eu ouço muito, inclusive, lá na comunidade, os nossos mentorandos, eles falam isso: "Puxa, mas isso não é fácil, é muito difícil, eu não vou conseguir". É, não é fácil. Eu não posso te dizer que é um caminho fácil, pelo contrário, é um caminho árduo. Mas eu posso te dizer que eu estou aqui para te falar, para testemunhar que há esperança, que é sim um caminho que pode ser trilhado e traçado, e você pode chegar até aqui, você pode chegar muito além do lugar que você está hoje. Eu queria focar aqui em 2 aspectos principais nesse processo de cura dessas feridas que a gente acaba vivendo no luto, né. O primeiro aspecto, para você guardar, assim, né, se você estiver anotando, você pode anotar: processar as nossas emoções. Quando nós enfrentamos o luto, uma das partes mais difíceis é lidar com as emoções intensas que surgem. Tudo fica à flor da pele. Então é uma tristeza avassaladora. É uma raiva, eu tenho raiva de mim, eu tenho raiva de quem morreu, eu tenho raiva dos médicos, eu tenho raiva do governo, e eu adquiro uma raiva, um comportamento que muitas vezes eu nem tinha antes, eu nem era essa pessoa. Ou então, por exemplo, a culpa. Puxa, se eu tivesse chegado mais cedo em casa, se eu tivesse impedido ele de viajar, ah, mas se eu tivesse levado ela para o hospital, ou se eu não tivesse levado ela para o hospital. Todas essas questões, essas emoções, elas passam para o nosso coração, na nossa mente. Vira uma confusão. E as emoções, elas são comuns, elas fazem parte do nosso dia a dia. É essencial você dar uma permissão para sentir essas emoções. E é você que faz isso. Você se permite viver. Você se permite vivenciar mesmo. Nós somos os nossos maiores juízes. Às vezes eu olho para mim e falo: "Não, eu não devia estar sentindo isso", eu me julgo, eu já devia ter lidado com essa realidade. Então, eu entro nesse conflito. Que emoções são essas? Algumas são novas, outras estão à flor da pele, outras eu nunca senti, outras eu nem queria estar sentindo, mas elas estão aqui, elas fazem parte da minha nova realidade. Então eu preciso organizar, vivenciar e, claro, me permitir viver. Ignorar, reprimir essas emoções pode prolongar, na verdade, o nosso sofrimento. Inclusive levar a gente para outros problemas de saúde mental, saúde física, no futuro. A gente fala, né, coloquialmente aí no dia a dia que o boleto chega, né? Pois é, a gente vai
negando uma realidade, vai reprimindo uma emoção e o corpo ele vai externar de uma outra forma, em outros lugares. Isso vai ser expresso em algum lugar. Então nós precisamos fazer isso da maneira mais saudável, o que a gente pode fazer nesse momento. Então se permitir sentir, sentir aquele sem pressa, sabe? Sem aquele olhar de você tem que seguir em frente, para de chorar, tá na hora, já faz tanto tempo, essa cobrança. Não é disso. Se você sentir vontade de chorar, você chora. Se você sentir raiva, expresse a sua raiva. Claro, dentro de um ambiente saudável, controlado, né? Então, expressar isso de uma maneira segura, saudável. Por exemplo, falar com alguém de confiança já ajuda. Escrever sobre os seus sentimentos, escrever um diário, falar, gravar. Como que você processa as suas emoções? E a gente precisa se questionar. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou? Será que eu estou processando? Será que. São tantas perguntas, né? Mas, ó, vamos por partes. Vamos por partes. Segundo tópico, quero aqui destacar agora, nesse nosso momento da nossa conversa. Nós precisamos encontrar um novo equilíbrio. Encontrar um novo equilíbrio na vida não é fácil, né? A gente passa por tantas transições, tantos momentos de vida. A gente casa, a gente tem filhos, ou a gente separa, ou a gente viaja, ou a gente muda de país, a gente, né, faz transições de carreira, são tantas transições. Então, encontrar um equilíbrio aqui, nesse contexto é difícil. Quando a gente está passando pelo luto, é pior ainda. Tudo fica, como eu já falei, à flor da pele. Tudo fica aqui, sinto o que era simples antes para eu lidar, para uma tarefa para eu fazer, agora de repente ficou muito difícil. Então eu fico nesse balanço. Às vezes eu estou sentindo muito bem, às vezes estou sentindo muito mal. Na verdade, a gente precisa encontrar um equilíbrio na nossa vida física, entendendo aquela pessoa que antes era essencial para a nossa vida, fisicamente, ela não está mais aqui. Então eu preciso me ajustar a uma nova realidade, encontrar uma forma de viver com essa saudade e com a perda. Claro que isso envolve redefinir prioridades. Eu preciso descobrir novas formas de me conectar com o mundo ao meu redor, por exemplo, encontrar maneiras de manter viva a memória de quem se foi. Tem duas mentorandas lá que no nosso grupo, na comunidade, que elas contam, né, que antes elas são viúvas e quem fazia tudo era o seu esposo, por exemplo, a parte de contas da casa. Ah, ele ia no banco, ele pagava as contas e tal. Depois do falecimento dele, ela esqueceu de pagar as contas, porque não fazia parte da realidade dela. E aí as contas venceram. Então, veio de repente uma ameaça de corte de luz. Ela falou: "Puxa, mas o que está acontecendo?" Aí que ela foi se tocar e entender: "Puxa, na verdade essa tarefa era dele, agora é minha. Eu preciso reorganizar. É uma nova forma de me conectar com o mundo." Agora falando em conexão, por exemplo, uma delas conta para nós assim: "Puxa, eu não sabia nem a senha da internet aqui em casa." Ele não tinha anotado, ela não sabia a senha, ela precisou ir atrás dessa informação. Então, reorganizar e nos conectar de uma nova forma com o mundo é isso. Às vezes você vai assumir tarefas que antes você não fazia. E agora você tem uma responsabilidade que antes você não tinha. Às vezes você dividia a responsabilidade, por exemplo, quando tem filhos, né, criação de filhos, eu dividia com meu esposo ou com minha esposa, agora eles não estão mais aqui, eu tenho a total responsabilidade de cuidar, de criar, de educar, isso é grande responsabilidade. Então eu preciso me reorganizar. A gente vai viver no luto sempre dois polos. Um lado é a perda, do outro lado a restauração. O que isso significa? Quando eu estou aqui do lado da perda, nesse lugar, eu estou pensando, eu estou chorando, eu estou lamentando, eu estou expressando essa dor, eu posso ver fotos, vídeos, áudios, eu choro, eu me desespero, eu tenho muita raiva, então é tudo muito intenso. E por outro lado, eu tenho a restauração. O que é restauração? A gente sai desse caos aqui e começa a se reorganizar. Reorganizar nossa vida sem a pessoa. Afinal, existe trabalho, existe escola, faculdade, existem amigos, existem novos papéis, então é a nova realidade. As duas experiências, de perda e de restauração, elas são parte desse processo do luto. Faz parte do seu processo.
Então, o que que nós esperamos? O que que é esperado? O que que você pode esperar? Oscilação. Uma oscilação desses 2 polos. Eu oscilo na perda e eu oscilo na restauração. Então é como se fosse um pêndulo, né, ele fica aqui, um pêndulo para lá e para cá, para lá e para cá. Isso é natural, isso faz parte da experiência. Antes, como eu te falei, a gente falava muito de superação, né, agora a gente não fala mais sobre isso, não é mais progressão e regressão, é oscilação. Então, Esté, mas então qual que é o ideal? Eu vou ficar oscilando para lá e para cá o tempo todo? Não. O ideal é que a gente equilibre essa oscilação. Como a gente faz isso? Fazendo movimentos intencionais. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. No momento você tem alguns gatilhos, cheiros, datas, comida, você se lembra e ali sente memórias fortes, fortes emoções. Eu choro, mas eu estou trabalhando. Eu choro, mas eu estou na faculdade. Eu choro, mas eu estou no trânsito. Então a vida não para, não deixa de acontecer. Então vivencie a experiência da perda, mas focando e olhando também, pensando na restauração. É isso que vai acontecer. É esse equilíbrio. Isso é um processo. Então, se você se reorganiza muito rápido, no sentido de sair correndo para se restaurar, né, no sentido de eu não quero ter contato com a minha dor, você tem um problema. Sabe por quê? Porque a perda não vai ser apagada. Sabe uma cicatriz? Sabe aquela cicatriz quando você era pequeno, você caiu, ralou o joelho e teve que levar uns pontos e ficou uma cicatriz? Eu tenho uma dessa no meu joelho. Eu tenho esses pontos até hoje, uma marquinha. Uma cicatriz. Essa cicatriz, ela não vai embora. Então, qualquer momento eu vou olhar para ela, vou me lembrar, vou questionar, e tudo bem. Sabe quando existe um problema? Quando tem uma fixação, quando eu quero ficar só em um dos polos, eu quero ficar só na minha perda, eu não quero sair desse lugar, eu quero ficar aqui durante meses e anos, esse tempo se estende e eu não tenho nenhum movimento, não há nenhum movimento em relação a sair desse lugar. Ou então, o outro extremo, não, agora eu tô bem, uma semana depois aqui eu já tô trabalhando e tal, papá, já tô rendendo, e eu tô nesse lugar aqui onde eu tô ignorando um pouco a dor e a minha realidade de vida. Tá entendendo? É isso que está acontecendo aí com você. Aconteceu comigo e acontece com todas as pessoas. Passar pelo processo de cura da tristeza, das feridas que o luto traz, é mais do que simplesmente aliviar a dor. É uma oportunidade para crescimento pessoal. Enfrentar, processar emoções difíceis fortalece a nossa resiliência emocional, nos proporciona compreensão mais profunda de quem nós somos. Afinal, quem sou eu? Qual é a sua identidade? Do que você gosta? Do que você não gosta? Então, por mais que você não esteja enxergando isso agora, por mais que não faça nenhum sentido para você isso, eu quero te dizer que há esperança e existe um caminho. Existe um caminho para fora dessa caverna escura que você está. E você pode cavar esse caminho junto com muitas outras pessoas que vão te ajudar e estão aqui para te ajudar. Então, durante o luto, você pode descobrir, inclusive, novas habilidades, novas forças que você nem sabia que você tinha. Enfrentar essa dor pode te levar a uma compreensão dos seus limites, inclusive, capacidades. Te ajuda a construir uma base mais sólida para você lidar com os desafios que vêm no futuro, porque, como a gente falou, a vida está andando. Então esse processo, ele pode permitir que você reconecte com a vida de uma maneira diferente e significativa. Ela pode te dar luz e olhar e te mostrar um novo propósito e uma nova vocação de vida. Tudo isso faz parte da ressignificação. Uau, que jornada! Por isso é um processo, é uma jornada. É uma caminhada, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Você sabe que você pode descobrir uma força que você nem achava que você tinha. Eu descobri. Eu achava que eu não teria forças para sobreviver, para seguir em frente ou para reorganizar minha vida. Mas eu encontrei essa força. E é possível. E você vai encontrar. Eu queria explorar com você aqui algumas dicas que me ajudaram, que me ajudam e que ajudam tantas pessoas nas nossas comunidades, nos nossos mentorandos. Cada uma delas é uma ferramenta que você pode usar para enfrentar o luto e esse momento de uma maneira saudável. Então, eu quero te compartilhar aqui, são 6 dicas, você pode anotar, você pode voltar nesse vídeo, você pode
compartilhar com quem você quiser. Você pode, inclusive, compartilhar com a gente a sua história. Depois comenta aqui, deixa o seu comentário, compartilha a sua história. Vamos conversar. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito maravilhoso na sua vida, a partir do momento que você encontrar pessoas que estão aqui para acolher, para ouvir, para te ajudar e direcionar nesse seu novo momento de vida. Então vamos lá para a dica 1. Dica 1. Reconhecer a dor. Isso parece tão óbvio, né? Mas você consegue olhar para trás e, de uma maneira muito honesta, e falar assim: puxa, quando foi a última vez que você fez isso? Você olhou para sua dor e você reconheceu o que estava sentindo. Pois esse é o primeiro passo para você caminhar para essa cura, para essa ressignificação. Cura das feridas, ressignificação dessa perda que você tem vivenciado a partir de quem partiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a tendência de negar a dor. Vamos combinar. A gente não gosta de sentir dor e você não vai encontrar uma pessoa que goste de ficar sentindo dor, certo? Ou você conhece alguém assim? Eu não conheço. Eu não gosto. Então, simplesmente porque a dor dói. Dói. Acontece que ignorar a dor prolonga ainda mais o nosso sofrimento. Então, a gente tem um problema. Ah, quando eu olho para a dor, dói. Mas se eu ignoro, isso prolonga mais meu sofrimento. Qual é a opção que você vai escolher? Qual é a opção? Qual é a melhor opção? Claro que existem várias formas de negar a nossa dor. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, como eu falei antes, a pessoa mergulha no trabalho. Antes, eu trabalhava, sei lá, 8 horas por dia. Então agora eu estou trabalhando 12, 14, 16, cada vez mais mergulhado no trabalho. Então aquilo me mantém a minha cabeça ocupada. Ali eu estou ocupado com outros assuntos durante o meu dia. Qual é a questão aqui? À noite eu vou estar em casa e eu vou estar sozinha. Então, quando eu chego em casa, eu abro a geladeira e aí eu não quero fazer jantar, eu encontro uma bebida, eu encontro pote de sorvete, e todo dia eu faço isso, todo dia isso faz parte da minha realidade. Ou então você mergulha madrugadas adentro, assim, maratonando essas séries que a gente vê, filmes, e você prejudica o seu sono, você prejudica o seu rendimento no seu trabalho, ou na faculdade, ou na escola, ou no convívio, nos relacionamentos com os vizinhos, ou nas suas tarefas de casa. Isso começa a prejudicar o seu dia a dia, te traz prejuízo. Ou então você está usando uma, sei lá, uma medicação, alguma coisa que alguém te indicou, e ali você usa e você faz uso excessivo disso. Porque isso te faz sentir anestesiada, é como se fosse uma anestesia, né? Não dói. E a gente não tem contato com aquilo. Aqui, eu não estou dizendo que você não deve ir no médico, pelo contrário, vá ao médico, procure ajuda profissional médica, psicológica. Mas aqui a gente tem que sempre alertar para os excessos, para os extremos. Porque tudo isso faz com que você não tenha ou diminua o seu contato com uma realidade, mas essa realidade agora faz parte do seu dia a dia. Então, você usa as atividades, por exemplo, só para você ignorar os sentimentos, entendeu? Só para você não negar mesmo a realidade. Você precisa ser honesta com você mesmo. Você está fazendo isso? Só você pode falar se é isso que você tem feito. Acontece que essas formas todas são temporárias. Elas têm prazo de validade. E no longo prazo, elas podem nos prejudicar. É muito comum enlutados e enlutadas que nunca tiveram vícios, por exemplo, desenvolver vícios. Às vezes, e vícios, claro, a gente sempre pensa em, por exemplo, bebida ou cigarro, não necessariamente. Às vezes é um vício de celular, às vezes é um vício de comer demais, comer de menos, um excesso de academia. São vícios e excessos que antes você não tinha, mas agora, de repente, você desenvolveu. É interessante, isso faz parte do processo do luto. Ou então, vamos dizer que você planejou uma viagem, né? Sim, eu quero viajar. Ah, mas viajar é ruim, Steph? Não, pelo contrário. Mas viajar para você fugir de casa, para não ter que viver a realidade da sua perda, é complicado. Pode ser um problema. Sabe por quê? Porque você vai voltar para casa. Você vai entrar em casa e você vai ter aquela sensação de vazio. Você vai ter aquela sensação de que aquela pessoa está viajando. Ela vai chegar a qualquer momento. E você vai ouvir a voz dela a qualquer momento.
Então você tem uma expectativa de que ele ou ela voltem para casa. Percebe? Então se eu nego uma realidade, por um tempo eu consigo negar, mas quando eu volto para casa, quando eu volto para a rotina e para a realidade, para o dia a dia, isso é temporário. E isso a longo prazo é prejudicial. Infelizmente, não é possível, essa pessoa não vai mais voltar. Então, você tem aquela sensação de vazio, aquela casa vazia. Você queria que aquela pessoa estivesse do seu lado. Você queria que aquela pessoa estivesse viajando com você. Mas sabe, reconhecer a dor. E eu sempre pensei uma coisa em relação a reconhecer a dor. Reconhecer a dor não é aceitar a morte. Eu ouço muito isso também com as pessoas que participam lá com a gente, nos nossos mentorados. Ah, mas eu não aceito a morte. Mas olha, a morte não é para ser aceita, não. Nós nunca vamos aceitar a morte, porque nós não fomos criados para morrer. Mas a gente precisa reconhecer a dor de, de ver qual que é a diferença aqui. Uma coisa é eu aceitar a morte, outra coisa é eu aceitar a realidade que a morte trouxe. Então, reconhecer a dor não é aceitar a morte. Nós nunca aceitaremos a morte. Mas reconhecer a dor da perda, essa dor que eu estou sentindo, me ajuda a aceitar a nova realidade que eu estou vivendo e assim eu não tento negar ela o tempo todo. Isso é importante. Isso vai te ajudar. Então, soluções temporárias, elas nos ajudam temporariamente. Mas soluções temporárias não resolvem questões definitivas. Eu vou repetir. Soluções temporárias resolvem questões temporárias. Agora, soluções temporárias não resolvem questões definitivas. Por quê? Porque a realidade mudou e a gente precisa se adaptar a essa realidade. Segundo tópico, se permita sentir. Puxa, sentir a dor é crucial. Então, se eu reprimo as minhas emoções, eu posso ter problemas emocionais, até físicos no futuro. Quando eu expresso umas emoções, eu choro, eu escrevo, eu converso com alguém, eu vou na academia, eu descarrego isso que está dentro de mim, isso me alivia. Gente, é normal você sentir tristeza, raiva, culpa, confusão, ansiedade. O que, que não é normal? É você morar nesses sentimentos. Então, assim, validar os nossos sentimentos, acolher as nossas emoções, vai nos ajudar no processo de cura, de reorganização, de tudo que o luto bagunçou e destruiu. Sabe por quê? Por que isso ajuda no nosso processo? Porque a nossa tendência é que quando nós estamos sentindo muita dor, quando nós estamos muito tristes, é a gente se sentir incompreendida. Ninguém entende o que eu estou passando. Ninguém está passando pelo que eu estou passando. Eu estou me sentindo sozinha. Então, cada vez mais eu vou me fechando e eu vou me isolando das pessoas. Quanto mais eu me isolo, mais eu mergulho na minha dor e menos possibilidade de sair dessa caverna escura eu enxergo. Então, quando eu me permito sentir essa tristeza pela morte de quem se foi, eu me permito também sentir raiva e eu me permito também, às vezes, sentir culpa, mas eu não habito nesses lugares. Eu não habito. Uma coisa é eu sentir dor, outra coisa é eu morar na dor. Existe uma distância gigante aqui. Então, sinta a sua dor, acolha os seus sentimentos, mas não more aí para sempre. Tudo faz parte do processo. Eu comecei a elaborar isso quando eu entendi que, na verdade, isso é muito libertador. Então, eu entendi que que nós vivemos, na verdade, uma sociedade que não gosta de sofrer, não quer sofrer, claro, não quer nem falar sobre isso. Ninguém gosta de falar sobre o luto. Por quê? Porque falar sobre o luto coloca você em contato com sentimentos que você não gosta tanto, com uma realidade que você não quer viver. Então a gente ignora. Mas ó, um caminho de autonomia das nossas emoções é o caminho de se autoconhecer, de encontrar ajuda nesse processo que é tão complicado. Aos poucos você vai se adaptar numa nova realidade, entendendo limites, tempo
e as pessoas que estão ao seu redor que vão te ajudar a elaborar tudo isso. Inclusive, isso é um destaque muito, muito importante. Por quê? Porque eu me sentia sozinha, principalmente no começo, embora eu tivesse muitas pessoas ao meu redor. Então, eu comecei a me isolar também. Eu me sentia reprimindo aquilo que eu estava sentindo. Só que eu comecei a ver que eu estava descontando, colocando em outro lugar. Comia mais, me cuidava menos, me isolava mais. E isso foi me prejudicando emocionalmente e fisicamente. Isso já me leva para minha terceira dica aqui que eu quero compartilhar com vocês, que me ajudou, inclusive quando eu estava me isolando, encontrar um grupo de apoio. Eu me senti incompreendida, assim como você. A sensação de que a vida de todo mundo seguiu, menos a minha. Então a vida estava seguindo, né, de todo mundo. Vai trabalhar, vai no seu dia a dia, vai cuidar dos filhos. Ali no velório, na semana do velório, tá todo mundo junto. Você recebe mensagem, visita, ligação, todo mundo quer saber como você tá, mas uma semana, 2 semanas, um mês depois isso já terminou. São incontáveis os relatos das nossas mentorandas na comunidade de, de que pessoas se sentem abandonadas. Nossa, são muitas, todo mundo fala sobre isso. Puxa, eu achava que aquele meu melhor amigo, minha melhor amiga estaria comigo, eles não estão. Eles eram amigos quando eu era casada, agora eu não sou mais. E eles não são mais meus amigos. Então, o dia, né, a rotina de todo mundo segue um curso, segue a vida, e a nossa dor se intensifica. Então, essa a nossa rotina, não existe uma rotina. A gente ainda está na confusão, a gente está no furacão. Então a gente sente aquele silêncio, aquela falta de ar, aquele vazio que deixa a gente transtornado. Então a nossa mente fica repleta de sentimentos, de pensamentos, uma busca desesperada por um caminho, até um sentido para continuar. Eu sinto saudade, eu me sinto sozinha, o que que eu faço? Agora, há uma comunidade de pessoas que querem te acolher, que estão com você, e mesmo que pareça, você não está sozinha. A gente tem essa sensação. Temos a sensação ou não temos de que estamos sozinhas? Temos a sensação de que estamos sozinhas. Mas isso não é verdade. Sabe por quê? Porque quando eu encontro uma comunidade, um lugar seguro para compartilhar, pessoas que vão me ouvir, que querem me ouvir, que passaram por essa dor, que compartilham dessa dor, isso se torna, olha, o auge de uma libertação maravilhosa. As pessoas vão entrar num lugar junto com você e vão falar assim: puxa, me compartilha, me fala o que você está sentindo. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. E aquilo que você fala, fala comigo, aquilo que eu falo, fala com você, e juntos a gente vai caminhando. Olha, quanta transformação eu vi nos últimos anos, nos nossos grupos, na nossa comunidade, de mulheres que encontram vida, novos projetos e estão saindo do casulo para voar como lindas borboletas. Venha fazer parte, venha caminhar conosco. Você não está sozinha. Quarta dica: encontre formas de honrar a memória de quem se foi. Puxa, mas como é que eu posso fazer isso? É saudável? Ué, mas essa pessoa continua viva dentro de você, não continua? Ela não está aqui fisicamente, mas ela continua viva dentro de você. Então, eu posso encontrar formas de manter essa conexão de uma forma saudável. Posso criar um ritual, homenagear, celebrar fotos, separar um álbum, ter um momento que é só você e ele sabiam, só você e ela conheciam, e agora vocês podem juntos celebrar de uma forma diferente. Você pode honrar memórias, honrar, puxa, vou fazer uma viagem que a gente sonhou em fazer juntos, em memória da pessoa que se foi, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você sabe. Encontre formas de honrar essa pessoa. Existe uma diferença entre legado e herança. A herança é algo que foi deixado para nós. O legado é algo que foi deixado em nós. Existe um legado que foi deixado em você por essa pessoa que se foi. Seja seu esposo, sua esposa, seus pais, irmãos, amigos, seja quem for. Você já parou para pensar nisso?
Existe uma grande diferença entre herança e legado. Herança foi deixado para você, legado foi deixado em você. E a herança, talvez a gente possa até perder aí, gastar, tal, mas o legado não, esse legado você pode preservar e você pode honrar. Pense nisso. Quinta dica aqui, né, quero te compartilhar. Cuidar de si mesmo. Cuidar de mim mesma? Sim, cuidar de si mesmo é essencial. A primeira coisa que a gente deixa de fazer é cuidar da gente, vamos combinar, não é isso? A gente não quer mais se cuidar, a gente não quer mais, às vezes, você não quer nem tomar banho. Essa é a realidade. Você não quer mais, você não tem vontade. Eu deixo de arrumar meu cabelo, eu deixo de cuidar do meu corpo, eu deixo de me alimentar de uma maneira balanceada, cuidadosa, eu deixo de descansar, eu não durmo direito, eu estou exausta, eu fico noites e noites e noites sem dormir em claro. Então, eu estou cada vez me negligenciando mais, porque eu acho que eu sou culpada de alguma coisa, porque eu não quero mais viver. Puxa, não faça isso. Nós precisamos cuidar da gente. Existem coisas que só nós vamos fazer pela gente. Então tem uma coisa que só você pode fazer por você, e é se cuidar. Autocuidado é essencial. Ah, Esther, mas eu não tenho vontade. Comece pequenininho. Um dos grandes hábitos que não que eu adquiri, mas que eu comecei a levar muito a sério na minha vida, eu já fazia, mas eu comecei a levar mais a sério. Eu levanto e eu arrumo a cama. Eu arrumo a casa. Sinal de casa desarrumada é sinal de cabeça desarrumada. Aqui comigo é assim. Se a minha casa está desarrumada, minha mente está meio bagunçada. Então arrume a casa. Arrume. Cuide de você. Arrumar a casa, cuidar dos seus filhos, da sua família, faz parte disso. Faz parte. Não se esqueça. Não se esqueça. Agora o tópico 6. Já chegando aqui. Puxa, quantas coisas a gente já falou. Não é mesmo? Tá anotando? Espero que sim. Tópico 6. O tempo não cura todas as coisas. Já ouviu falar? Puxa, mas nada que o tempo não resolva. Gente, o tempo não cura sozinho todas as coisas. O tempo só passa. Então, assim, se a gente não praticar um movimento, se nós não nos movimentarmos, se nós não buscarmos formas de organização, se você não fizer por você, como eu acabei de falar, o tempo só vai passar. A gente quer continuar deixar as coisas de lado, não quero lidar com isso agora, e a gente vai deixando, 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 deixando. Quando a gente vai ver, tem um monte de coisa acumulada na nossa casa, tem um monte de coisa que eu preciso lidar e eu não sei como lidar. Então, assim, vamos nos ajudar. Você vai precisar se movimentar. O tempo sozinho não vai curar tudo, mas o tempo vai te ajudar a se reorganizar, encontrar uma rotina e também poder fazer parte desse novo momento que você está vivendo. Então, assim, tenha paciência. Pratique essa compaixão com você mesma. Celebre as suas pequenas vitórias, passo a passo. Por exemplo, uma das nossas amigas, né, falam assim: puxa, eu não consegui ir no mercado. Primeira vez que eu fui no mercado, no supermercado, fazer compras, eu fiquei no carro meia hora chorando, porque ele sempre ia comigo. E agora eu tinha que ir sozinha. Ela compartilhou isso com a gente no grupo. Nós incentivamos, encorajamos, oramos, falando: puxa, vai lá, você vai conseguir. E ela conseguiu, ela chorou do começo ao fim. Foi aos trancos, mas foi. Na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, hoje ela já encontrou formas de fazer isso, encontrou um outro mercado, encontrou um outro momento, um outro horário, pediu ajuda para uma amiga, e assim vamos. Então tenha paciência. Mas não dá pra gente esperar que, não vou mais fazer mercado nunca mais e o tempo vai cuidar de tudo. Ele não vai. Ele não vai. Então, assim, paciência. Quero aqui aproveitar já aqui no nosso final, recapitular isso para você guardar isso no seu coração. Essa, essa conversa, isso que a gente acabei de compartilhar aqui com você. Eu espero que tenha realmente te ajudado, esteja te ajudando. E te ajuda, inclusive, a pensar em como viver melhor. Nós precisamos reconhecer a nossa dor, se permitir sentir, encontrar o apoio, honrar a memória. Lembra que tem diferença entre legado e herança. Cuidar da gente, fazer por nós, cuide de você e entender que o tempo sozinho não cura todas as coisas.
O luto ele é um processo gradual, pessoal e intencional. Exige movimento. Ele é um caminho desafiador, mas também é uma oportunidade de crescimento e de transformação. Você não está sozinha nessa jornada. Você não está sozinha nessa jornada. Lembre-se, algo muito importante aqui, ó, para você se lembrar, lembre-se, a pessoa que morre não leva consigo a história de vida que ela compartilhou com aqueles que viveram com ela. Tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo que você viveu, tudo que você amou, tudo que você desfrutou, continua dentro de você, está vivo aí. Então a forma como você decidir viver o seu luto hoje vai te fazer encontrar o seu ente querido dentro de você. Isso é tão importante, tão importante. A forma como você decidir viver o seu luto hoje vai te fazer encontrar o seu ente querido dentro de você. A esperança, a vida. Deus não nos abandonou, você não está sozinha. Eu quero testemunhar isso aqui para você, que isso aconteceu comigo, esse caminho, essa jornada árdua, de luta, mas há esperança para nós. O Senhor nos leva para fora do vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Sua bondade e misericórdia nos perseguem todos os dias das nossas vidas, por mais difíceis que eles sejam. Existe o vale da sombra da morte, existe a sombra, existe a escuridão, mas existe a esperança de ter o pastor que nos levará para fora desse vale e nos levará para pastos verdejantes de águas tranquilas. Se você quer fazer parte, venha fazer parte, não sofra sozinha, venha fazer parte da nossa comunidade, do Lições do Luto, venha, venha aqui assistir os outros vídeos, se inscreva, curte já o nosso vídeo, aproveita para se inscrever no canal, aproveita para nos seguir nas redes sociais, @Lições do Luto, venha fazer parte, deixa o seu comentário, me escreve, conta aqui sua história para eu ouvir, para a gente poder interagir, para eu te conhecer, porque você não está sozinha, nós estamos juntas nessa jornada. Um grande, grande abraço, Deus te abençoe, tchau.